Oi, gente. Hoje eu vou fazer react desse vídeo aqui. E o computador tá ligado. Caso qualquer eco aí é por esse No motivo. mundo dos jogos de luta, existe uma discussão antiga sobre qual desses jogos é o melhor, Street Fighter ou Mortal Kombat. Opa, Super antigas. a gente cá na área para mais uma Antigo acho pouco ainda. missão, e hoje eu vou listar os 8 motivos do porquê Street Fighter 8? é melhor que Mortal Kombat. Bora lá! Uma das coisas que fazem Street Fighter se destacar é a qualidade de seus cenários. KOF também, diga de passagem. Os KOF também, diga de passagem. Bem feitos até. O KOF é antigo. Me comparando com os Street Fighters da mesma época. Cada jogo da série apresenta cenários únicos que geralmente é a cidade natal de algum personagem ou um local icônico. Por exemplo, o cenário de Chun-Li é o mercado noturno de Hong Kong, na China. Entretanto, o cenário de Blanca é a selva brasileira. Os cenários em jogos de luta podem parecer apenas um detalhe, mas eles são importantes para a imersão do jogador na história do game. Em Street, cada cenário é cuidadosamente feito para representar a cultura e a geografia do país. Na real, na nacionalidade, todos os Mortal Kombat não tem nacionalidade, então não tem muito isso também. Acho de cultura e tal. Já em MK, os cenários geralmente são ambientes mais escuros e sombrios, Não, isso é foda, nem vem. como cemitérios, masmorras e outros locais obscuros, o que combina bem com os jogos da série. Mas no Street Fighter os cenários são mais vivos, com multidões que assistem às lutas, animais no fundo e até partes do cenário que você pode destruir. Até aquele do Mortal Kombat tava foda. Outra característica marcante da franquia Street Fighter é a sua trilha sonora, que é um elemento fundamental para o jogo, pois a música melhora a experiência do jogador. As músicas de Street variam de estilos, desde músicas eletrônicas a músicas orquestrais, cada uma combinando com a cultura ou Até as dos trailers, super bem feita, velho. personalidade dos personagens. Por exemplo, em cenários com uma música temática japonesa, a música usa instrumentos musicais japoneses e ritmos tradicionais do Japão, como a música tema do Ryu, que é uma das mais icônicas da história dos jogos de luta. Ela apresenta uma mistura de instrumentos japoneses tradicionais junto com guitarras elétricas. E claro, não posso deixar de citar a trilha sonora de Street Fighter 2, que é considerada por muitos como uma das melhores de todos os tempos. Ela foi composta pela incrível Yoko Shinomura, que também criou músicas para outros jogos icônicos como Kingdom Hearts e Final Fantasy XV. As Eu já icônicas meteu incluindo Mortal Kombat. Como tá aí não, né? Mortal que ainda hoje são lembradas e tocadas em shows de música e eventos de games. Alguns exemplos de músicas inesquecíveis são o tema do Gaio e a música tema do Ken. Mortal Kombat também tem uma trilha sonora memorável, especialmente do 3 não, até falando, fica não tá atrás não. Mortal Kombat. a partir do terceiro jogo da série. Mas a música em MK é menos diversificada e não chega nem perto De novo. Nacionalidades, como as pessoas não tem nacionalidade, não tem muito isso de cultura. do impacto cultural e reconhecimento que a trilha sonora de Street Fighter tem. Já em Street, há uma variedade maior de estilos musicais, o que aumenta a imersão do jogador em diferentes cenários. Resumindo, a trilha sonora de Street Fighter é top. Não dá, amigo. O ponto a favor de Street é que a franquia tem uma lista de jogos mais aclamados pela crítica e pelos fãs do que Mortal Kombat. Enquanto a franquia MK tem seus altos e baixos, a de Street Fighter tem mais consistência, lançando jogos de alta qualidade ao longo dos anos. Desde o lançamento do primeiro Street Fighter em 87, a série evoluiu muito com cada novo jogo. Sim. Contando com essa
Hyteron 87. apresentando melhorias gráficas, mecânicas de jogo mais sofisticadas e uma grande variedade de personagens jogáveis. E claro, definindo todo o cenário dos jogos de luta, com os jogos principais da série e até spin-offs como a saga Alpha. Por outro lado, Mortal Kombat também teve alguns jogos incríveis, como por exemplo Mortal Kombat 9 e o MK11, que receberam muitos elogios. No entanto, Mortal Kombat tem uma reputação de lançar jogos que parecem incompletos ou com problemas de jogabilidade. MK1 cientizão incluso? Alguns jogos como Mortal Kombat Armageddon, Special Forces e MK Mythology Sub-Zero foram amplamente criticados pela falta de qualidade, foram considerados Mas a Mythology Sub-Zero também não é da série principal, porra. como fracassos na saga MK. Já em Street Fighter, mesmo os jogos Eu defendo Mortal Kombat menos populares da série, como o terceiro, por exemplo, são geralmente considerados jogos bons de qualidade. Um dos maiores desafios para qualquer jogo de luta é equilibrar a jogabilidade para garantir que todos os personagens possam ser usados em torneios e que as lutas, mesmo as casuais, fiquem mais justas. Street é conhecido por ter uma jogabilidade bem mais balanceada e equilibrada em comparação com Mortal Kombat. Em Street Fighter, cada personagem tem sua variedade de movimentos, combos e habilidades especiais que são feitos para funcionar em conjunto com seus estilos de luta únicos. Cada personagem é bem projetado, o que significa que todos os personagens têm uma chance justa de ganharem uma partida. Por outro lado, Mortal Kombat tem um histórico de problemas de balanceamento de jogabilidade, com personagens sendo mais poderosos e quebrados do que outros em determinadas atualizações Você vai ter a porra da Akuma também. e jogos. Em algumas versões de MK, alguns personagens eram tão fortes que os jogadores os escolhiam em quase todas as partidas. Essa falta de equilíbrio na jogabilidade de MK pode levar a uma experiência frustrante para os jogadores. Em resumo, a jogabilidade mais balanceada de Street Fighter é um dos principais motivos pelos quais a série é superior a Mortal Kombat. Garantir que todos os personagens sejam justos e competitivos permite que os players experimentem uma grande variedade de personagens e estilos de luta, sem ter que se preocupar com desequilíbrios injustos na jogabilidade. Já vai deixando o like e se inscrevendo no canal. A história em um jogo de luta pode parecer algo secundário, mas é uma parte fundamental para o desenvolvimento dos personagens e do game. E na real, por causa disso, não é secundário. Mortal Kombat tem uma história interessante, mas algumas vezes ela é meio incoerente e confusa. Reboot também. Logo 2 reboot com MK1 novo agora foi reboot. O MK9 são com MK9 já era reboot. Por outro lado, a história de Street Fighter é mais simples e cativante, permitindo que os jogadores se envolvam com os personagens e seus motivos. Ao longo dos anos, a história de Street Fighter evoluiu de um simples torneio de luta para algo mais elaborado. A história começa com Ryu, um jovem lutador que busca aprimorar suas habilidades de artes marciais e se tornar o mais forte do mundo. Em sua jornada, Ryu enfrenta diversos adversários, incluindo Sagat e Bison, e forma amizades com personagens como Ken, Gaio e Chun-Li. A história de Street Fighter não é tão exagerada ou surreal quanto a de Mortal Kombat, mas isso não significa que seja menos envolvente. A história de Street é mais focada em temas universais como ambição, amizade e sacrifício. Além disso, a história de Street é mais consistente, com tramas e eventos ocorrendo dentro de um universo bem definido. Vai e volta, os jogos de MK acabam sofrendo algum reboot ou alteração na linha do tempo. Em conclusão, a história de Street Fighter apresenta personagens cativantes e um enredo que ajuda a criar um universo coeso e bem definido. Um dos aspectos mais impressionantes de qualquer franquia de jogos é a comunidade de fãs que se reúne em Mortal Kombat grande pra caralho, hein? Dela. E quando se trata de meu foda, como argumento comunidade. Street Fighter e Mortal Kombat,
As duas têm uma base de fãs incrivelmente leais e dedicados. Aqui, ó. A comunidade de Street é tão apaixonada que é capaz de manter viva a franquia por mais de 3 décadas. Desde o lançamento do primeiro jogo em É Mortal Kombat também, porra. 87, a comunidade de Street Fighter cresceu muito e se espalhou pelo mundo todo. De torneios de jogos locais a campeonatos internacionais, a cena competitiva de Street Fighter é uma das mais vibrantes e emocionantes em todo o mundo dos games. Os fãs de Street não apenas assistem e jogam o game, como também criam conteúdo, participam de torneios e se envolvem ativamente na comunidade. E até hoje, mesmo os jogos mais antigos da franquia continuam sendo muito jogados. Os jogadores de Street Fighter têm uma paixão e um comprometimento que é verdadeiramente inspirador. E é por isso que muitos consideram a comunidade de Street Fighter a mais apaixonada de todas as franquias de fighting games. Os torneios de Street Fighter como o Evolution Championship Series, a EVO, são eventos épicos que atraem jogadores e fãs de todo o mundo. E vamos falar mais disso no próximo motivo. Competitivo melhor. Street Fighter Olha lá, competitivo. é Né? amplamente considerado um dos jogos mais competitivos de todos os tempos. Os players da série estão acostumados a gastar horas e horas aperfeiçoando suas habilidades e estratégias em torneios locais e internacionais, como a Capcom Pro Tour, que é uma série de torneios oficiais de Street Fighter que acontecem em todo o mundo e culminam no evento principal da Capcom Cup. Esses torneios são patrocinados pela própria Capcom e têm prêmios em dinheiro para os melhores jogadores. Além da Capcom Pro Tour, a Street Fighter League é outra competição oficial de Street que foi lançada em 2019. A Street Fighter League é uma liga profissional de equipes de 3 jogadores e as partidas são transmitidas ao vivo para o mundo todo. Os jogadores selecionam personagens e lutam uns contra os outros em partidas de 3 versus 3, com a equipe vencedora avançando para a próxima rodada. A Street Fighter League e a Capcom Pro Tour são apenas 2 exemplos de torneios e competições oficiais de Street que existem no mundo. Há muitos outros torneios menores que também são apoiados pela Capcom. Os torneios ajudam a construir uma comunidade forte e vibrante de jogadores, tornando a franquia ainda mais popular e respeitada entre os fãs de fighting games. Em contrapartida, a série Mortal Kombat tem o seu próprio circuito de torneios, mas não tem o mesmo prestígio ou patrocínio da Capcom Pro Tour. O circuito de games de MK é organizado pela própria Warner Bros. Games e a NetherRealm. A maioria dos torneios de Mortal Kombat tendem a ser regionais e têm prêmios em dinheiro menores do que os torneios oficiais de Street. Em resumo, Street Fighter tem uma presença mais forte no mundo dos esportes, com torneios e competições mais estabelecidos e respeitados, o que é um fator importante a ser considerado ao comparar as duas franquias. Nem falou dos de Mortal Kombat, né? Street Fighter foi o jogo de luta que revolucionou o Olha só o último legado. gênero e estabeleceu muitos dos conceitos que ainda são utilizados nos fighting games até hoje. Quando se trata de legado na indústria dos jogos, poucas franquias podem se comparar à grandiosidade de Street Fighter. A série de jogos de luta tem sido uma das mais influentes e icônicas da história dos games, sendo responsável por moldar Mortal Kombat tem luta justa aqui sim, vai. o gênero de luta como conhecemos hoje em dia. O sucesso inicial de Street Fighter 2 nos fliperamas nos anos 90 foi uma verdadeira revolução, gerando um boom de jogos de luta, inaugurando a era dos jogos de competição em arcades. A série ajudou a popularizar toda a cena competitiva dos fighting games, tornando-se uma referência para os jogos de luta posteriores. Até hoje, Street Fighter 2 é um dos jogos de luta mais populares de todos os tempos, com versões lançadas em praticamente todas as plataformas. Mas o legado de Street não se limita apenas ao seu impacto inicial nos jogos de luta, porque a franquia tem se mantido relevante ao longo das décadas, com novas versões e atualizações constantes que mantêm os fãs envolvidos e interessados. Street Fighter 4, lançado em 2008, foi um marco importante para a franquia, introduzindo novas mecânicas e personagens enquanto mantinha a jogabilidade clássica que os fãs adoram. Desde então, a franquia continua a crescer e evoluir com novos lançamentos como Street Fighter V,
e suas atualizações constantes, e claro, o Street Fighter 6 que já tá logo aí. O legado de Street vai além dos jogos em si. A série tem sido uma influência importante na cultura pop, aparecendo em filmes, séries de TV e em outros meios. Personagens como Ryu, Ken e Chun-Li são reconhecidos em todo o mundo e se tornaram ícones da cultura dos jogos. Além disso, a cena competitiva de Street tem sido uma das mais ativas de todos os jogos de luta, com torneios e eventos acontecendo regularmente em todo o mundo. Por todas essas razões, não há dúvida de que Street Fighter é uma das franquias mais importantes e influentes na indústria dos jogos. O seu legado vai crescer ainda mais à medida que novas gerações de jogadores descobrem e se apaixonam por essa série lendária. As duas franquias são clássicas e incríveis. Legado, tu nem falou de Mortal Kombat de novo. E no final das contas, o que importa é a paixão e a diversão que cada um encontra nos fighting games, seja em Street Fighter, ou Mortal Kombat, ou qualquer outra franquia. Mas agora eu quero saber, você concorda com esses motivos? Comenta pra mim, curta e se inscreva. Não, gente tá com dos dois, véio. Pode ser meio discutível, mas sim. Desligando. Mas enfim, tá bom, pode ser justo. Justo, tchau, gente.